Hey, você já jogou um jogo de piratas no qual você pode ter uma base, construir, craftar e até mesmo ter a sua frota naval, recrutando marujos e deixando sua embarcação cada vez mais sinistra? Esse é Wind Rose. Ele aposta em uma mistura interessante de sobrevivência, crafting e exploração em mundo aberto. Com mais de 1 milhão de pessoas na sua whitelist, esse jogo foi parte do evento da Steam, no qual os usuários poderiam testar games ainda não lançados. Mas a pergunta que fica é, o jogo foi só um hype de acesso antecipado, ou ele realmente tem estrutura para se sustentar em seu lançamento? No jogo, você assume o papel de um capitão que desafia figuras lendárias da pirataria, como o próprio Barba Negra. A narrativa começa de forma mais pé no chão, focada na sobrevivência e exploração, mas aos poucos evolui para algo maior, envolvendo impérios, clãs piratas e até elementos sobrenaturais. Essa progressão narrativa é importante, porque dá um senso de escalada. Você não começa sendo uma lenda, você constrói isso ao longo da jornada. Em terra, Wind Rose funciona quase como um sandbox de sobrevivência. Você pode estabelecer territórios, construir estruturas, evoluir de abrigos simples para fortalezas completas. E aqui entra um ponto técnico interessante. Você pode recrutar NPCs para automatizar partes do processo, como coleta de recursos e produção. Isso impacta diretamente o ritmo do jogo, porque ao invés de ficar preso só no grind manual, você começa a transformar sua base em um sistema funcional, e isso muda completamente a progressão. O combate mistura armas corpo a corpo e armas de fogo, como pistolas e mosquetes, e o jogo permite moldar o estilo de gameplay através de talentos, equipamentos, consumíveis, ou seja, você não joga sempre da mesma forma. Dependendo da build, dá pra focar mais em combate direto, ou em uma abordagem mais estratégica. E isso ganha ainda mais importância quando entram os chefes e inimigos mais fortes, que exigem preparo e adaptação. E agora é talvez o ponto mais importante do jogo, o loop de gameplay. Ele é baseado em coletar, craftar, construir, evoluir e explorar. Isso pode parecer básico, mas é exatamente esse ciclo bem estruturado que muitos jogos do gênero falham em entregar. Wind Rose parece entender isso. Ele sempre dá ao jogador um motivo para continuar, melhorar equipamento, expandir a base, otimizar recursos, explorar novas áreas, e quando esse loop funciona, o jogo se sustenta. O Wind Rose não tenta reinventar o gênero, na verdade a concorrência dele é quase nula nesse quesito. Afinal, não temos muitos jogos de piratas como futuros lançamentos. Mesmo assim, ele parece dar seu melhor. Ele combina elementos que já funcionam com uma progressão mais bem amarrada e um tema que ainda tem muito potencial. A demo mostrou números fortes, mas, mais importante do que isso, mostrou que existe interesse real. Agora tudo depende de uma coisa: execução no lançamento. Se o jogo conseguir manter esse equilíbrio entre progressão, combate e exploração, ele pode facilmente se destacar entre os lançamentos hypados desse ano, como Crimson Desert, Resident Evil Requiem, GTA 6. Mas é uma via de mão dupla. Se não tem sucesso, tem decepção. Se falhar em otimização, variação de conteúdo, live service, bugs, ele corre o risco de virar só mais um bom conceito perdido no meio de tantos outros. Mas eu desejo que ele lance perfeito e que melhore a cada atualização, porque o jogo parece ser sinistro. Agora eu quero saber de você. Você jogou a demo? Você acha que esse jogo tem potencial para vingar? Ou é só mais um game de pirata que vai se perder entre tantos outros do gênero? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para receber mais conteúdos desse tipo e muito obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo, falou!